De cada 10 advogados, pelo menos 7 ou até 8 querem ser advogados criminalistas. Essa é uma realidade que muito civilista não quer enfrentar, acha que é exagero, que não é bem assim, mas é fato. Eu já fui professor de faculdade, na graduação, na pós-graduação, em cursos preparatórios para a OAB, mentorias para advogados, e eu digo com conhecimento de causa. Todo mundo, ou quase todos os advogados, querem ser advogados criminalistas. Ponto e vírgula. Mas destes que querem ser de fato advogados criminalistas, menos de 1 a cada 10 de fato serão advogados criminalistas. Paiva, você é advogado criminalista. Então você está me dizendo que a sua área não é boa? Não, pera lá, não é isso. É uma área boa. Aliás, quase todas as áreas da advocacia são boas, desde que você saiba trilhar o caminho correto. Agora, é fato, e eu comecei esse vídeo trazendo esse paralelo com um sonho de muitos advogados de serem advogados criminalistas, porque de fato muitos estudantes ou muitos jovens advogados querem ser advogados criminalistas, mas poucos pagam o preço para serem advogados criminalistas, ou por medo, ou por N fatores, tá? Mas o fato é que a advocacia criminal é uma advocacia de elite. E por que eu digo isso? Porque pega os grandes escritórios de advocacia do país. De cada 10, você pode ter certeza que pelo menos 3 são advocacias, são escritórios de advogados criminalistas. E o escritório de advocacia criminal, ele tem uma vantagem muito grande sobre escritórios grandes de outras áreas. Você vai perceber que o escritório de advocacia criminal, advocacia criminalística, advocacia criminal, ela, por ser uma advocacia mais artesanal, que nós chamamos aí no mercado de boutique, normalmente as estruturas desses escritórios são consideravelmente menores do que de grandes escritórios de outras áreas. Então, se você comparar um grande escritório em termos de faturamento criminal e, do outro lado, um grande escritório em termos de faturamento, sei lá, civil, você vai perceber que o criminal ele tem uma estrutura muito menor, inclusive em número de advogados. São escritórios pequenos, muitas vezes para bater de frente com o faturamento de grandes escritórios de outras áreas. Agora, o fato é que para o jovem advogado que está começando, isso é uma realidade muito distante, extremamente distante. Porque aqui eu estou falando de grandes bancas criminais, onde o advogado criminalista já tem um nome no mercado. Então, para a maior parte dos advogados, isso fica um pouco longe. Mas também você há de concordar comigo que é uma realidade que fica longe não só para jovens advogados criminalistas, jovens advogados de qualquer área. De qualquer área, assim. Agora, é fato que você ser um bom advogado criminalista vai te exigir trilhar um caminho que muitas vezes é diferente do caminho de advogados de outras áreas. E aqui, para você que é advogado e quer iniciar a sua atuação na área criminal, tem 2 caminhos. Mas antes de falar desses 2 caminhos, vamos analisar aqui os pontos positivos e os pontos negativos. O ponto positivo é a advocacia criminal, ela não tem uma demanda processual muito grande. Então são poucas peças que você vai ter que elaborar dentro de um processo criminal ou de uma investigação criminal. São processos que têm honorários com ticket médio mais alto. Então, por quê? Porque é uma realidade do mercado. A pessoa está respondendo uma investigação, está respondendo um inquérito policial,
ele está realmente com, né, com o cu na mão, como dizem por aí. E aí, normalmente, ele paga mais. Ele aceita pagar mais em troca de se livrar de um problema muito grande. Agora, a advocacia criminal também tem pontos negativos. E dentre esses pontos negativos, a gente pode citar, por exemplo, o fato de que muitas vezes você vai ter que atuar no âmbito de uma delegacia, por exemplo, atendendo um flagrante. Então são horas e horas no ambiente hostil de uma delegacia. Ou horas e horas aguardando a realização de uma audiência de custódia, que você sabe que começa cedo, mas não sabe quando que você vai ser atendido. Quando que o seu cliente vai ser chamado para audiência de custódia. Então, tem esses pormenores. E no começo de carreira é muito difícil você ter a malícia, você aprender a atuar na área criminal. Porque uma coisa é fato, nas delegacias, por aí, nos fóruns, existe uma categoria de advogado criminalista, entre aspas, chamado de pena máxima. O pena máxima é o civilista, é o familista, é o advogado ista de qualquer outra área que não a criminal, que vai se aventurar a atuar na área criminal. E ele faz bobagem. Ele realmente, muitas vezes, atrapalha a vida do cliente dele, porque no âmbito criminal, o jogo é diferente. Assim como eu vou te dizer que no âmbito trabalhista, também o jogo é diferente. Então não dá para você inventar ali, de você realmente querer se aventurar sem conhecimento de causa. E aí vem para nossa caminhada. Paiva, quais são os caminhos? Caminho 1 é você realmente estagiar e trabalhar como associado durante uns anos ou durante algum tempo em um bom escritório de advocacia criminal. Esse é o primeiro passo. Aprender com um tutor, aprender com alguém que está na lida, e você vai botar a mão na massa e vai aprender. Agora, lembra que eu falei que a parte boa da advocacia criminal era que os escritórios eram enxutos? Para quem está começando, isso é ruim, porque são poucas vagas. Então, existem muito mais vagas para advogados cíveis do que para advogados criminalistas, porque os escritórios criminais, eles são enxutos, tem poucas vagas disponíveis. É um caminho difícil. Um outro caminho é você investir em um bom curso de prática. E, modéstia à parte, eu tenho um excelente curso de prática, que inclusive o nome dele é Advocacia Prática na Prática. Nesse caso aqui, na advocacia criminal, onde eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre advocacia criminal. Então tem aqui desde de um módulo onde você vai entender os ritos processuais, como é que funciona os ritos processuais. Tem atuação na esfera extrajudicial, tanto para elaboração com modelos, tá? Em formato .doc, de requerimento de instalação de inquérito policial, atuação do advogado criminalista na delegacia de polícia, tudo que você precisa saber sobre o ANPP, ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal, como determinar a delegacia competente para o seu caso. São módulos, são aulas práticas mesmo, direto ao ponto. Tem aqui como atuação do advogado como acusador ou como assistente de acusação, também é um módulo muito interessante. Resposta à acusação, inclusive com alguns modelos aqui de resposta à acusação. Atuação do criminalista na audiência, então como se vestir na audiência, a preparação para a audiência, a produção de provas em audiência, inclusive na audiência de custódia, elaboração de alegações finais, recursos, revisão criminal, todas as peças de liberdade, o habeas corpus, relaxamentos, revogações de prisão e alguns bônus aqui também que são muito, muito interessantes. Então veja, se você não tem disponibilidade, que é o melhor caminho para aprender na prática com um advogado dentro do escritório de advocacia criminal, onde realmente você possa exercer essas competências, o segundo caminho é um bom curso de prática e, modéstia à parte, o meu curso de prática é muito bom. É um curso honesto, num preço incrível, que vai te entregar desde um conteúdo mais básico até um conteúdo, aquela dica, aquele conselho
mais hardcore para quem já atua na área. Recomendo muito, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer e quem sabe aí se tornar o meu aluno ou minha aluna nesse maravilhoso curso de prática. Mas enfim, a advocacia criminal tem os seus desafios. Aí para a gente finalizar aqui essa abordagem, como que você vai exercer a sua advocacia criminal autônoma, digamos assim? Eu odeio esse termo, advogado autônomo. E, aliás, acho que é o pior caminho na advocacia é você ser um advogado autônomo. E aqui eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha, porque se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui embaixo no comentário que eu posso trazer uma aula falando sobre o porquê que eu odeio tanto esse termo advogado autônomo. Agora, a advocacia criminal no início de carreira, ela traz vários desafios, assim como qualquer outra área. Mas existe uma grande demanda também nessa área, uma demanda que não é muito explorada, porque lembra que eu comecei a falar no início do vídeo que na faculdade, de cada 10 advogados, 8 querem ser criminalistas, mas na prática menos de 1 realmente é. Então existe um buraco de mercado muito grande. Aqui no meu escritório, por exemplo, eu me dou ao luxo, e você que me segue nas redes sociais, lá no Instagram, @paivaprof, ou lá no @paivadoutor, são os meus 2 Instagrams, ou até mesmo no TikTok, que é @paivadoutor, você já sabe que eu tenho uma posição muito ferrenha e até xiita mesmo com relação a atuar como advogado para certas pessoas. Então eu me dou ao luxo, com muito orgulho, de não defender ladrão, de não defender traficante, de não defender pessoas envolvidas em crimes sexuais. Para mim isso aí é pedra angular da minha advocacia. Posso me dar o luxo de fazer isso e dispenso muitos clientes com esse perfil. Se você não tem essa mimiseira que eu tenho, você pode pegar e topar esses caras. Eu não recomendo. E aí também posso gravar uma outra aula, se você quiser, te explicando o porquê de eu não gostar de atuar para esse perfil de gente. Mas, né, se você tem estômago para isso, tem um mercado gigantesco. Mas existem vários outros crimes. Nós estamos vivendo uma sociedade com diversos problemas sociais que fazem com que muitas pessoas sejam implicadas em crimes. Isso porque eu nem estou falando ainda de operações policiais. Operação da PF, por exemplo, que aí se você pega um cliente desse perfil, você tá bonito. Honorários são gordos, a atuação é artesanal e você tem chance de se destacar nesse mercado, tá? Mas eu não tô nem chegando nesse ponto ainda, porque eu acho que tô partindo do princípio que você que está aqui me assistindo é um advogado jovem na advocacia criminal. Então, você vai começar de baixo, fazendo uma outra coisa que eu odeio, por exemplo, execução penal. Tem muita demanda em execução penal, não é difícil de atuar e você vai poder ter muito fluxo de trabalho, honorários iniciais, não tem essa de esperar o processo acabar para receber. Então, é uma área muito interessante. Essa foi um vídeo introdutório sobre o que eu penso sendo advogado criminal sobre advocacia criminal. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, segue o nosso canal, assiste aqui os nossos vídeos, então ativa o sininho de notificação para receber todas as notificações dos vídeos novos e, claro, te espero também nas minhas redes sociais, @paivaprof ou @paivadoutor e no TikTok @paivadoutor. Segue o nosso canal, até o próximo vídeo, fica com Deus, um beijo, um abraço, até mais, tchau.